Eu desenvolvi um indicador quantitativo e eu quero te mostrar como é que ele funciona. É um indicador que eu venho utilizando há bastante tempo, desde o final do ano passado, desde dezembro de 2022. E te contar uma coisa, eu só tomei um stop operando com ele. E assista até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ter acesso ao meu indicador quantitativo. Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar um pouco do meu indicador, o meu Cavalquant, o indicador Cavalquant, que eu venho usando ele para ajudar nas minhas tomadas de decisões nas operações no Forex, nos pares de moedas. As operações, elas normalmente são operações mais longas, certo? Que são o tipo de operação que eu particularmente prefiro. Utilizo como base o gráfico de 1 hora, o H1, para validar as minhas entradas e executar as minhas entradas também. Mas eu também uso outros time frames, outros tempos gráficos, como por exemplo H4, diário, para ter uma visão um pouco mais macro do cenário do ativo que eu vou estar operando. E aqui eu quero te mostrar um pouco da análise, como é que funciona, como é que é a dinâmica para tomar uma decisão de operação utilizando o meu indicador quantitativo. Eu vou compartilhar minha tela agora, sem mais delongas. Vamos lá, eu estou aqui no gráfico no GBP USD, que tem uma volatilidade boa. Não é o par que eu mais opero utilizando o indicador, mas vamos começar por ele e a gente vai observando, analisando outros ativos, outros pares também, beleza? Como você pode observar, o indicador aqui embaixo, eu vou maximizá-lo, chamei ele de Cavalcante, onde basicamente ele tem duas linhas horizontais no 45 e no menos 45. E essa linha aqui, esse gráfico, né, vamos dizer assim, dentro do indicador, ele fica variando entre o menos 100 e o mais 100. Ele é bem semelhante ao meu ex-indicador favorito, que agora o meu indicador favorito é esse, Cavalcante, que ele é do tipo oscilador, que antes era o estocástico e agora é o Cavalcante. Esse oscilador ele fica variando, como eu falei, entre o menos 100 e o mais 100. E esse indicador me permite, me ajuda, me auxilia na minha tomada de decisão. Eu não opero ele só por ele. Eu também analiso outras informações, eu analiso o texto gráfico também para aumentar, para potencializar as minhas operações. E aqui no caso, por ele ser um oscilador, basicamente, trabalhando na parte superior, a gente vai buscar venda e trabalhando na parte inferior, a gente vai buscar compras. Uma parada que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu gosto muito de fazer montagem de posição, que é o famoso preço médio, mas de forma consciente. Por exemplo, se eu tenho um lote para estar operando, eu não vou entrar logo com um lote, eu vou entrar ali com 0,20, 0,50, mais 0,50, até formar esse um lote. Essa é a forma correta de estar operando, utilizando o preço médio. Olha só, o indicador está trabalhando acima do 45, o que é que aconteceu? Aparentemente é uma região de resistência, né? Se a gente traçar aqui uma linha nessa região, a gente vai perceber que temos regiões no passado que segurou nessa mesma faixa de preço, não exatamente em cima, obviamente, mas na mesma região. Região de suporte e resistência são regiões, não são pontos exatos. E a gente percebe também que, olha só, analisando só o gráfico, né, já se tornou aqui um suporte, o GBP, o USD, nessa faixa, nessa região, beleza? Mas vamos lá. Analisando aqui, o indicador Cavalcante está dizendo, estava dizendo nesse momento que poderia ser uma oportunidade de venda. E eu junto a análise do gráfico, a análise do passado, a análise do preço, para tentar identificar se aquela região realmente é uma região interessante para estar sendo operada ou não. O outro contexto que eu gosto de utilizar muito é o deslocamento, a força e a velocidade desse deslocamento. Quando o preço ele se desloca muito forte em direção a uma região que eu julgo ser interessante, o Cavalcante está dando condição de operar. Cara, aqui para mim é uma região, é um ponto que eu vou buscar uma operação. Assim como a compra também, tá? Aqui no passado, a gente vê basicamente
momentos que o Cavalcante deu condição de compra, certo? Esse momento aqui e mais esse momento de virada aqui, certo? Então, existem algumas formas de operar o Cavalcante. Esperar um pouco do movimento de volta para perceber que, opa, o Cavalcante está dizendo que pode voltar. Eu, particularmente, gosto de operar como? Pô, bateu nessa região, juntei esse contexto gráfico, começo a fazer minhas entradas, certo? Nesse caso aqui, o movimento gráfico, ele tinha uma região de suporte não tão interessante a princípio, tá? Não tão interessante a princípio, porque já furou diversas vezes aqui no passado. Olha só, o preço passou direto, o preço passou direto aqui, o preço passou direto aqui em cima. Enfim, é uma região que é realmente um ponto de resistência e de suporte, mas que às vezes ele não é obedecido. Já essa região mais embaixo aqui, a gente percebe que ela é uma região grande, né? Chega a travar o preço diversas vezes. Então, analisando graficamente, essa região me parece ser mais interessante. Das duas, uma. Eu poderia começar comprando aqui mais leve e andou aí ao torno de 400 pontos, o que seria um alvo bem plausível. Teria dado take a princípio, mas com certeza não teria entrado nessa região com minha mão cheia. Mas vamos supor que continuou caindo. Pô, eu sei que mais embaixo tem uma outra região de suporte, uma região interessante de suporte, e daí eu vou comprar mais um pouquinho aqui e colocar meu stop mais abaixo para ficar protegido, tá? Então é mais ou menos dessa forma que eu analiso o mercado. Vamos olhar outro ativo, ao DCHF. Ao DCHF que trabalhou numa região aqui, Cavalbot, olha só, até tenho uma marcação aqui no passado. Toda essa região aqui, para mim, é uma região bem interessante para buscar venda. Temos uma região mais acima aqui, vou até puxar essas marcações que eu já tenho aqui, tá? Sempre no gráfico de 1 hora, essa análise principal, beleza? E olha só, o Cavalbot aqui nessa faixa, dizendo que é uma região interessante para vender. Deu essa movimentação para baixo ali de quase 400 pontos também. Continuou subindo, subiu aí mais ou menos 700, 800 pontos. Se tivesse feito uma operação aqui em cima, teria dado take facinho até. Facinho não, vai, deu uma enrolada aqui, depois andou a favor. Se eu tivesse feito um preço médio, entrando aqui nessa região, depois um pouco mais em cima, protegendo a operação, até pelo menos essa região de topo aqui, certo? Eu ainda estaria no trade e certamente já teria saído. Teria entrado aqui com, por exemplo, um contrato, dois, foi um pouco contra, depois, em cima do preço médio, andou mais ou menos ali 250 pontos. Até mais, eu acho. Enfim, fazendo uma rápida análise, né, para entender um pouco do racional desse indicador e também da forma como eu analiso o mercado. Vamos lá. Aqui também temos o CAD-CHF. Uma coisa que é muito interessante a gente prestar atenção. Cada ativo, cada par, a gente vai perceber que alguns eles trabalham até bem abaixo do menos 45. O menos 45 e o mais 45 é um padrão, tá? Mas dependendo do momento do mercado e o ativo e o par que for estar operando, ele pode e vai, na verdade, atrapalhar um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Então, cabe a gente analisar também isso. Pô, eu tenho essa base do menos 45 e do mais 45, mas deixa eu ver como é que esse par se comportou. Diversas vezes trabalhou bem abaixo, acima, nem tanto acima, né? Mas a queda que foi mais agressiva. Abaixo do menos 45 e um pouquinho mais acima do 45. Então a gente pode ir analisando esse passado e ir fazendo esses ajustes. Pô, menos 45 não é interessante, mas aqui na casa do 65, do menos 65, já parece ser interessante. E olha só,
esse movimento de fundo aqui, olha só, essa região de fundo aqui também. Então a gente consegue ir analisando e se adaptando. Afinal, o mercado ele é dinâmico. O mercado ele não é nada estático, né? Então a gente precisa realmente prestar muita atenção nisso e se adaptando a essa volatilidade e se adaptando a essas condições que estão em constante mudança. Show? Essa é uma visão geral do Cavalcante que eu queria passar para vocês, para vocês entenderem um pouco mais. Espero que tenha contribuído um pouco mais lá na comunidade. Eu falo um pouco mais também do Cavalcante, eu compartilho as minhas entradas, a minha visão lá dentro, para que eu possa contribuir com o pessoal que está operando. Tem uma galera que está pegando a minha visão ali, entendendo e executando, né? Que é interessante. E está sendo muito eficiente. Está sendo muito eficiente. E é isso. Se você tem interesse em ter acesso ao Cavalcante, que vai estar disponível gratuitamente até o final desse mês de junho, é só se inscrever na comunidade O Novo Trader e ter conta na Active Trades. Se você não tem conta na minha comunidade, ou se não tem conta e também não tem conta na Active Trades, vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. E é isso aí.